Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Hoje nós temos um tema que impacta diretamente o seu negócio. Como que a comunicação vai fazer com que você e a sua empresa venda mais? Não podia ser melhor que com a Ana Carolina, ela que é especialista em oratória e comunicação e também criadora do método Oratória de Sucesso. Seja bem-vinda, Ana. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue aqui, compartilha e fique ligado que eu tenho um recadinho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é um oferecimento do Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Sicoob. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Sicoob Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta com o episódio de Dono. Antes de eu começar aqui com as perguntas, eu quero que ela se apresente. Ana, fale um pouco para quem está nos assistindo aí. Quem que é a Ana Carolina? Juliano, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma alegria falar sobre comunicação, esse assunto que impacta tanto em tantas empresas. E como já fui muito bem apresentado, me chamo Ana Carolina de Lima, formada em comunicação social. Durante um bom tempo, durante quase 15 anos, trabalhei com jornalismo e veículos de comunicação e me especializei em oratória, onde eu atuo diretamente na clareza e na segurança da comunicação de empresas e de pessoas. Legal. Você falou um pouquinho já, Ana, que você participou ali da parte da TV, né? Eu te conheço, né? Eu comecei a te seguir no Instagram e tudo mais pela tua história que você teve na TV, né? Conte para como... vamos fazer um storytelling da sua vida aqui, da sua carreira, né? Como que começou a sua paixão pela comunicação? De onde que surgiu a ideia? Juliana, a minha paixão pela comunicação começou ainda muito cedo. Eu sempre fui muito comunicativa, uma criança comunicativa. E é claro que quando eu precisei escolher um curso para seguir, eu acabei optando pela comunicação, pela minha paixão pelo jornalismo. Dentro do jornalismo, eu comecei a perceber, Juliano, o quanto as pessoas precisavam da comunicação. Como você muito bem falou da televisão, eu fui repórter, fui apresentadora de telejornal. E você sabe que para você dar uma entrevista na televisão, você precisa ter feito algo muito grande. Não é qualquer situação que vai parar na televisão. Sim. E eu encontrava, Juliano, algumas pessoas que tinham feito coisas grandiosas, que tinham criado empresas grandiosas, serviços, produtos, só que quando ela tinha um microfone na frente dela, acabou. Ela gaguejava, ela travava, ela não conseguia falar claramente daquilo que ela mesma construiu, daquilo que ela mais sabia fazer. E vendo tantas pessoas se sabotando por conta da comunicação e com tanto potencial ali guardado, eu entendi que eu poderia ajudar essas pessoas. Legal. Você falando dessa... Eu vejo muito, né, no nosso dia a dia, né? Tem algumas empresas que a gente atende que eu acabo botando a cara nos vídeos, né, no lugar do empreendedor, do dono do negócio, justamente por isso, porque tu abre uma câmera ali e a pessoa trava, né? Até me lembrei agora que tu falando assim daquela cena, agora se fosse hoje em dia virava meme, né? Lembra daquela mulher que ela falava pro repórter sanduíche, ixi, ela se gaguejou, elas colocaram, parece que tem um problema no ponto, Exato. Mas eu vejo que as pessoas hoje, elas realmente tremem na base quando vai falar para a câmera, né? E não só para a câmera. Eu vejo e te acompanho ali no teu perfil, que você fala muito também da comunicação até de conversar com uma pessoa, da comunicação às vezes de uma reunião com a equipe, né? Tem grandes empresários, grandes empreendedores aí que realmente às vezes não conseguem nem se comunicar internamente, né? Você percebe muito isso também dentro do... Muito. E tanto no meio empresarial quanto no meio pessoal também, Juliano. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é do Warren Buffett, que ela diz o seguinte: a comunicação é a característica incomum dos profissionais de sucesso. Pensa você na tua maior referência profissional. Quem está assistindo a gente também, independente da tua área, quem é a tua maior referência profissional? Independente se é da área da engenharia, da área da comunicação, da área do direito. A tua referência, ela tem uma comunicação de excelência. Por quê? Porque a pessoa, ela se destaca, as oportunidades aparecem, os bons negócios surgem
para quem sabe se comunicar. Sim, você vira protagonista naquele assunto, naquele tema, né? Exatamente. Ou seja, o conhecimento ele é fundamental, mas a graduação, mestrado, doutorado, conhecimento técnico, muitas vezes ele está travado por uma comunicação que é barreira. Ah, legal. Falando ainda um pouco mais sobre a tua trajetória, né? Como que foi, assim, se tornar, a tua jornada até você se tornar referência em oratória? Você comentou um pouco agora, né, que devido à tua profissão de jornalismo, né, você teve contato com esses empreendedores e percebeu essa dificuldade, né? Conte um pouco mais para nós dessa trajetória. Eu vou te contar um caso bem específico. Posso? Porque é o caso de uma empreendedora. Uhum. E eu sempre conto, principalmente nas minhas palestras, que foi uma empreendedora que mudou minha trajetória. Uhum. No período da pandemia, Juliano, a área da higiene, a área da saúde, ela era um completo diferencial. Uhum. E eu conheci no período da pandemia, ainda como repórter de televisão aqui em Lages, uma mulher que havia criado um produto voltado à higiene. Uhum. E esse produto era algo que não existia no Brasil inteiro. E foi criado aqui. Minha produção achou o máximo, falou, Ana, coloca essa mulher ao vivo agora. Agora não, no dia seguinte. A minha produção de São Paulo, Juliana, achou aquilo incrível também. Uhum. Falou, Ana, coloca ela ao vivo, mas coloca ela ao vivo para todo o Brasil. Falei, claro, nacional, não vamos negar, né? Uhum. Agora imagine eu ligar para você, Juliano, que amanhã tu vai entrar ao vivo pro Brasil inteiro. Sensacional. Mas tem pessoas que já dá um friozinho na barriga. Uhum. E foi justamente essa minha entrevistada que quando nós entramos ao vivo, cada uma com seu microfone, era pandemia, eu comecei a falar sobre o produto dela, como era, como ela havia criado. Quando foi o momento dela de falar, Juliana, aconteceu isso aqui, ó. Travou. Ela não conseguiu formular uma frase do produto dela. E aquilo ali me deixou muito chateada, porque eu entendi que era a oportunidade da vida dela. E aquela oportunidade não voltou e não volta mais. O produto não existe mais. E é isso que eu sempre trago para os meus mentorados, para as empresas que eu trabalho, que a comunicação, ela é uma oportunidade. Se você perde aquela oportunidade, com certeza tantas outras coisas positivas que poderiam acontecer, elas deixam de acontecer. Então o conhecimento ele é fundamental, mas a barreira ou o acesso é sempre comunicação. Legal. Você falou agora dos meus mentorados, né, na sua fala, assim, eu já vi palestras suas na Uniplac, né, já vi palestras suas aqui por toda a região, mas essa palavra mentorado, fale um pouco para nós, assim, eu até vi nas suas redes sociais essa semana, que você lançou aí, parece que já esgotou até as vagas, pelo que eu tô acompanhando, viu? Eu andei te stalkeando aí. Stalkeando. Mas o que te motivou, você contou essa história dessa moça, mas o que te motivou a criar um método de oratória de sucesso, né, que é esse programa teu das mentorias? Propósito, Juliana. Propósito. Eu entendo que cada pessoa, ela tem um objetivo, ela tem uma missão. Tanto que, quando eu ainda estava na televisão, o que aconteceu? No período da pandemia, as pessoas começaram a me procurar e me perguntar, Ana, como que eu gravo um vídeo? Ana, como que eu consigo melhorar numa entrevista de emprego? Como que eu faço para me comunicar bem? E isso fez com que eu criasse meu perfil no Instagram. E de forma ainda muito genuína, eu comecei a ensinar aquilo que eu sabia, aquilo que eu havia desenvolvido nos últimos 10 anos, na prática mesmo. Eu comecei a ensinar ali no Instagram. E quando, Juliano, eu comecei a ter o feedback dessas pessoas, elas falando pra mim, Ana, eu com a loja fechada, só gravando vídeo no Instagram, falando aquilo que você falou, eu tô vendendo mais do que eu vendia antes. Ana, eu consegui falar bem naquela reunião, eu segui aquilo que você falou. Ana, eu consegui usar aquela técnica de respiração e eu fiquei mais calma na hora de me apresentar. Então esses feedbacks, Juliana, eles foram me alimentando, que fez com que eu mudasse o meu ponto de vista também da minha carreira. O meu grande sonho era trabalhar na televisão. E alcançou. E eu alcancei, eu fui muito feliz na televisão, muito feliz mesmo. E depois de 5 anos eu entendi que o meu sonho tinha mudado. E tá tudo bem, porque eu auxiliar as pessoas, transformar a comunicação delas e ver elas alcançando sucesso através do meu conhecimento, aquilo ali encheu meu coração. E não por um acaso, eu pedi demissão da televisão. Eu precisei fazer uma escolha em algum momento e eu pedi demissão da televisão. Então, nos últimos 4 anos, isso é o que faz o meu coração bater mais forte. Então, claro que eu vi mercado. A gente não pode viver numa fábula, né? Eu tenho um propósito, mas eu vi mercado. Eu entendo a importância da comunicação e eu fui estudar muito também sobre esse assunto para que eu consiga ser assertiva. Com tudo isso, eu formatei o que era mais importante e eu fiz a mentoria Oratória de Sucesso. A Oratória de Sucesso, ela não é receita de bolo.
Ela não é uma mentoria pronta que você entra, eu aplico 3, 4 técnicas e tchau, Juliana, até mais. Não, eu faço um diagnóstico de comunicação, onde eu mapeio todas as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus objetivos de fala. Por exemplo, se você quer melhorar a tua comunicação para vídeo, não é a mesma comunicação para uma palestra, não é a mesma comunicação para uma apresentação, não é a mesma comunicação para uma reunião. Então eu entendo quem é aquela pessoa para que dessa forma eu consiga de forma muito individualizada trabalhar a comunicação dela. E agora eu comecei a trabalhar com grupos também, onde já esgotamos as vagas. Legal. Assim, ó, hoje o nosso público, né, quem acompanha nosso canal no Instagram ou no YouTube, né, tanto que o nome do nosso programa é Conversa de Dono, né, a gente fala com empreendedoras, né, com proprietários, né, esse é o nosso público. Quem está nos assistindo, com certeza se engloba nessa faixa aí. Quais são os principais erros que você percebe nos empreendedores, assim, na parte de se comunicar? Dos empreendedores, eu vou dividir isso, Juliana. Primeiro eu quero te falar dos empreendedores na empresa. Eu vejo, na maioria das vezes, que falta clareza e objetividade. Você já participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Sabe que recentemente fizeram um comentário, eu não vou trazer o nome da empresa aqui para não citar marcas, né? Mas tem uma empresa que ela está fazendo as reuniões com a equipe em pé. Para ser mais objetivo. Isso é tendência. Reuniões em pé para que tenha objetividade. São reuniões, Juliano, principalmente, em que fala e não chega a ponto algum. As pessoas, elas, muitas vezes, quando traz muita informação, elas têm dificuldade em manter linha de raciocínio. Elas se tornam prolixas, trazem excesso de informação. E quando eu trago muita informação sem organização, sem previsibilidade, eu não trago valor. Por isso que acaba aquela reunião, depois ela vira mais um e-mail, vira mais uma ligação, vira outra reunião, faz uma reunião para marcar uma reunião, para continuar o assunto e não rende. Com isso, tanto que eu aproveito para compartilhar um dado contigo do Peter Drucker, onde ele diz que 60% dos problemas de uma empresa, 60%, são causados pela falta de comunicação ou pelo ruído de comunicação. Sabe quando você tenta falar com todo mundo igual? Você vai despejando a comunicação em cima de todo mundo, achando que todo mundo tem que entender? Não é bem assim. A gente precisa formatar a nossa comunicação para entregar para a pessoa. Hoje estou me estendendo um pouquinho, Juliano, mas hoje a gente está vivendo nessa área de otimização de tempo. Quer fazer tudo muito rápido. Eu brinco nos cursos que eu dou, que hoje a gente vive uma geração miojo, né? A gente quer tudo em 3 minutos. Eu já chamo de 2.0. É tudo 2.0. E nessa otimização de tempo, na comunicação não existe otimização de tempo. Porque a otimização de tempo na comunicação, ela vira retrabalho. Porque eu falo com você de qualquer jeito, você não vai entender. Eu vou ter que voltar a repetir. E às vezes essa volta e repetição, ela acaba causando conflito dentro da empresa. Então olha quantos problemas uma má comunicação ela vai causando e às vezes chega lá no cliente final. Então é uma boa reflexão para a gente entender ela no ambiente de trabalho. Olha, você falou isso agora, eu lembrei de um caso meu hoje de tarde. Me conta. Eu encaminhei um planejamento para um membro da nossa equipe fazer as artes, ele fez todas as artes, né? A gente trabalha com ciclos assim, e só que esse planejamento quem fazia anteriormente era um outro designer, né? A gente tem mais de um designer na equipe, daí eu falei, não, mudou, né? Até porque um deles está de férias, agora tive que repassar esse planejamento para outro fazer. Ele fez todo o planejamento. E eu falei para ele, cara, ao final de cada postagem desse aqui, você tem que fazer uma segunda postagem com a logo e tudo mais, né? Ele pegou, imagina o trabalhão, cara, ele pegou todas as logos e aplicou na mesma imagem que ele já tinha feito. Não era para, né? Era para ele muito mais simples. Era só anexar, já estava pronto, né? Mas aí eu percebo, né? Depois até vou revisar as mensagens todinhas lá no grupo com ele, porque pode ter sido, né, uma falha minha de comunicação na hora de ter explicado para ele ali, né? Ou eu pensei que tinha comunicado certo, mas ele lá do outro lado entendeu outra coisa. Até mesmo porque a comunicação hoje muito acontece nessas nossas plataformas, né? Sim. Esse WhatsApp hoje, né? Então, quem sabe se eu tivesse mandado um áudio para ele explicando, talvez fosse mais fácil, né? A gente não teria perdido hoje, sei lá, 3, 4 horas de retrabalho em cima daquilo, né? Ana, fale um pouquinho para nós, por que uma comunicação bem estruturada pode ser decisiva para o sucesso de um negócio? Porque
O cliente ou o outro empreendedor, independente do negócio que você faça, ele só confia em quem ele entende. O nosso cérebro, ele é programado para captar mentira. Nosso cérebro, ele é programado para captar falhas. E se eu não identifico segurança na tua comunicação, se eu não identifico clareza naquilo que você fala, eu tenho dificuldade em confiar em você. E como eu farei uma boa negociação contigo se eu não confio em você? Por isso que uma comunicação estruturada, uma linha de raciocínio firme, um bom tom de voz, principalmente, eu consigo oferecer mais segurança e isso vai me oferecer bons resultados lá no final. Ah, legal. Às vezes até falando um pouco do vendedor, né? Isso eu tinha muito quando eu trabalhei muito tempo na parte de representante, né? Eu era representante de uma empresa, atendia o estado todo, então a gente tinha reuniões com órgãos públicos ou até mesmo com grandes empresas, né? E eu tinha meio que um roteirinho na minha cabeça, né? Além de eu conhecer muito bem o produto e o serviço que eu oferecia, né? Eu tinha na minha cabeça um script, né? Claro que aquilo ali não poderia ser engessado, até porque ela vai surgindo conforme vai rolando a conversa, né? Mas eu tentava manter, vamos dizer assim, etapas da minha reunião na minha cabeça para que minha comunicação não se corrompesse, né? Ou até mesmo chegava, às vezes, no momento... A gente nunca sabe aquela hora assim, cara, será que o contrato já está fechado, será que não está? E agora, fechamos ou não fechamos? Né? Fica aquela, vai, não vai. Será que agora fechei? E aí, como encerrar, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de como encerrar a minha reunião, né? Eu não conseguia encerrar com o contrato. Eu sempre ia enrolando na forma... Vai postergando aquilo ali. Eu ia largando mais informação sobre o produto, mais informação sobre o serviço. Muitas vezes o contrato já estava até fechado e isso dali acabava fazendo com que eu perdesse o meu contrato, porque eu jogava mais uma informação desnecessária. Que gera dúvida. Aí o cara, mas não era bem o que eu pensava, né? E acabava perdendo o contrato. Então, é bem importante essa parte da comunicação que você trouxe aí, né? Isso é bacana que você fala, Juliano, porque muitas pessoas ainda acreditam que falar bem é falar muito. Não, né? E não, quanto mais informação, menos valor. Quando você coloca esse excesso, você pode gerar dúvida no teu interlocutor. Então, fechou o contrato? Fechou. Tá, fechado. Amanhã a Clara te manda o contrato. E assim, para quem está começando a empreender, né? Uma dica prática, assim, que, principalmente hoje que a gente está nas nossas redes sociais, né? Uma dica prática para quem está começando, né? Na parte de oratória, assim, uma dica bem rapidinha, assim, que tu possa dar, assim, um spoiler do método de sucesso. Um spoiler. Vou te pedir um pouquinho mais de tempo para dar 2. Tá. Porque o primeiro, Juliano, ele acontece muito na mentalidade. Acredite no que você vende. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Se você não tem segurança para falar do teu produto, como o outro vai ter segurança para comprar aquilo? Se eu chego aqui para compartilhar com você, eu quero vender o meu método para você, e eu falo... Juliano, eu sou uma treinadora de oratória, né? E eu ensino... Esse é o segundo. E eu ensino sobre comunicação, tá? Ou seja, eu demonstro que nem eu estou confiando naquilo que eu estou falando. E isso impacta diretamente, principalmente através do tom de voz. Primeira sugestão, estude, se prepare e confie naquilo que você oferece. Se você não tem certeza, volta e estuda mais um pouco, até você confiar do teu produto. E o segundo, eu observo tua linguagem. Muito bem, porque os vícios de linguagem, eles demonstram lacunas na comunicação. Lacunas porque falta vocabulário. Se está faltando esse vocabulário, a informação, o estímulo que eu ofereço para a pessoa que está me ouvindo é que falta conteúdo também. Eu deixo meu interlocutor com dúvida. E algumas palavras muito específicas como, né? Ele é um pedido de aprovação constante da outra pessoa. E algo que eu costumo compartilhar muito também é que você pode pedir a opinião da outra pessoa. Eu posso te pedir opinião, Juliano, sobre o meu método? Posso, claro, mas eu não preciso da tua validação. E o pedido do né constante, ele é um pedido de validação, como se o outro precisasse confirmar aquilo que eu devo saber. E isso é uma grande autossabotagem na comunicação. Observa tom de voz,
e observa linguagem, principalmente os vícios. Agora eu fiquei até com medo aqui. Tu deve estar fazendo um overview meu aqui, falando, nossa, mas como falar mal esse cara? Como é que ele tem um canal no YouTube? Essa preocupação sempre acontece, mas não é assim, não, tá? Relaxa. Tá. Você passou aí 2 dicas, né? E fiquem ligados, né, para aplicar essas dicas que a Ana está passando aqui. Mas dentro do teu método você tem pilares, né? Sim. Assim como eu tenho alguns pilares, né, que eu passo isso para os meus clientes e é base dos nossos planejamentos, dos nossos negócios, você também tem os pilares, né? Quais são os principais pilares do método que você aplica aí com os seus mentorados? Muito bom. Primeiro método, mentalidade, ou seja, nervosismo, medo, vergonha, estrutura de comunicação. A gente só fala aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sente. Então a gente primeiro precisa entender dessa comunicação de forma emocional e racional. Não adianta você colocar milhões de técnicas e aqui tá aquela baguncinha. Então, primeiro método, mentalidade, depois expressão verbal, dicção, articulação, pausas, ritmo, volume de fala. Depois, terceiro módulo, eu trabalho linguagem corporal, expressão facial, linguagem corporal, imagem, gestual. E eu fecho com estratégias de comunicação, porque você tem que aprender, tem que utilizar toda essa oratória. Argumentação, storytelling, persuasão e improviso. Que é o melhor, né? O mais difícil. O mais difícil, por isso que ele é o último. Tem que pensar rápido. Ele é o último, tem que ter muita segurança para improvisar. Legal. E depois que você aplica todos esses aí, você com certeza, são 4 anos, né? Que você já está... Em treinamentos 4 anos. 4 anos, né? Quais os resultados? Não precisa citar nome da pessoa, né? Ou a empresa, ou se tu tiver também liberdade, pode ficar à vontade. Mas quais são os resultados reais que você já viu acontecer assim com os teus mentorados? Vou te contar um que me emociona até hoje. Não vou chorar, prometo. Vou te contar um que emociona muito, que eu conheci uma advogada de Bom Retiro, uma advogada extremamente inteligente, extremamente competente, já havia finalizado com a pretensão de atuar na área criminal, já estava atuando com a AB em mãos, entrou no mestrado, tudo para dar certo, travava no tribunal do júri. Travava. Não conseguia se comunicar. E ela me procurou e nós começamos. E ela fez, acredito que cerca de 1 ano, 1 ano e meio comigo, porque ela foi emendando uma mentoria na outra. E hoje, Juliana, ela dá show em tribunal do júri. Eu brinco, ela absolve qualquer um no tribunal do júri, porque ela é realmente sensacional. E ela é tão sensacional que isso já faz algum tempo, e há quase 3 anos ela é minha mentorada, tanto que hoje ela saiu do espaço de minha mentorada, e hoje eu estou desenvolvendo uma mentoria para advogados junto com ela. Bacana. Devido a... Fechou uma parceria. Fechei uma grande parceria porque ela viu que se ela conseguia, que chorava, que travava, que sentia medo, que sentia vergonha, eu sei que os outros advogados também conseguem ter uma boa comunicação, seja em tribunal do júri, seja em sustentação oral, seja em audiência e negociação. Então, hoje ela é um dos braços na minha oratória também devido ao desenvolvimento dela. Isso é importante, Juliano. Fazendo um parêntese aqui, muitas pessoas olham pra mim, pra você, e, o Juliano tem o dom da comunicação. Pro Juliano é fácil. O Juliano fala bem, a Ana fala bem. Tem pessoas que acreditam muito nisso. E eu sempre trago o quê? Oratória é habilidade. Comunicação é habilidade desenvolvida. É igual dirigir. Você não nasceu sabendo dirigir. Sim. Lembra do perrengue, né? Pra aprender. Lembra do perrengue? Então, é a mesma coisa se tu pegar os meus primeiros vídeos. Meu Deus, Exato, e desenvolve como? Na prática. É claro que quando você tem um mentor, quando você tem uma metodologia, você faz isso muito mais rápido. Como eu digo, eu aprendi de forma autodidata durante muito tempo. Eu demorei mais de 10 anos para começar a ensinar a comunicação. Mas eu demorei 10 anos. Eu demorei. Hoje, o que eu desenvolvi em 10 anos, o que eu aprendi sozinha, errando e acertando, eu ensino em 3 meses. E tem tu falou ali do ensino, eu lembrei agora de uma fala do Dr. Celso, ele veio a 2 programas anteriores aqui, e ele fala assim, Juliano, ele é dentista, né? Ele assim, Juliano, a faculdade, ela me formou para ser dentista.
Exato. Ela Técnico. não me formou para ser gestor de uma empresa, ela não me formou para estar no Instagram, porque ele hoje, dentro da clínica dele, ele é o gestor e ele que é o responsável pelo marketing. Então, é ele que está nos vídeos, é ele que aparece no Instagram. E ele comenta assim, cara, eu tenho paixão, né, pela questão da odontologia, mas a faculdade, cara, ela não me deu esse passo. E imagina, então, para um advogado, né, e diversos outros profissionais, né? Ninguém tem cadeira de oratória. Jornalismo não tem cadeira de oratória. Você teve que aprender com a vida. Jornalismo não tem cadeira de oratória. É assim que funciona. Ah, legal. Você falou do método, né? E a gente, se eu der um Google aí e falar cursos de oratória, né? Sim. Vai ter diversos cursos ali, né? Ainda mais hoje que a gente tem a questão dos cursos online, né? Qual que é, o que diferencia, vamos dizer assim, o método do sucesso, né? Porque a gente, vamos dizer assim, encontra aí no mercado. Né? Resultado. Por que eu digo o resultado? Porque eu criei uma metodologia extremamente técnica, extremamente prática. Hoje, a maioria dos cursos que a gente encontra dando um Google, eles são cursos muito teóricos, eles são cursos que ficam muito no pensamento, na mentalidade, e eles não vêm para a prática. Todos os módulos, eu tenho curso digital também, tenho 2 cursos no Hotmart, mas todos os meus cursos que têm um embasamento da metodologia oratória de sucesso, eles são cursos de prática. Técnica aplicada. Eu passo a técnica, você aplica. Com isso, você vê resultados. O principal diferencial da minha metodologia hoje é o resultado que ela proporciona. E tu tem 2 cursos na Hotmart? Eu tenho 2 cursos no Hotmart. Vou deixar o linkzinho na descrição do vídeo aqui. Depois tu me passa esse linkzinho ali. Até eu me interessei agora. Vamos falar um pouco sobre comunicação e marca pessoal, né? A gente lembrei outra fala do Dr. Celso. Ele deve estar falando de mim, esse homem hoje. Olha só. Que ele traz uma fala de um aluno, não sei se foi bem um aluno. Ele deu uma palestra, numa faculdade, e um dos que estavam lá na palestra falou para ele, disse, você é dentista, você não precisa vender. E ele mesmo falou, não, cara, desde o momento que você acorda, você já está se vendendo, né? Você já vendeu a tua identidade, né, a tua marca pessoal, você já vendeu o teu tempo para uma empresa, se você é CLT, mas você está se vendendo a todo momento, né? Como que a comunicação, né, falando sobre a construção da marca pessoal, de quem empreende e tudo mais, como que ela impacta nessa questão de eu me vender, né? Na questão da marca. Eu gosto muito de uma frase, Juliano, em que diz o seguinte, o que o teu corpo comunica quando tua boca não fala? Porque comunicação, ela não é apenas as palavras que nós escolhemos. Tanto que quando a gente fala sobre a primeira impressão, porque a gente escolhe se a gente gosta ou não da pessoa, se a gente confia ou não na pessoa, nos primeiros segundos, como você muito bem sabe. E nesses primeiros segundos, o que a gente leva em conta na outra pessoa, desse ponto de confiabilidade, apenas 7% é o que ela fala. 38% do que a gente leva em conta é o tom de voz que ela usa. E 55% do que a gente leva em conta na confiabilidade é a linguagem corporal. E quando a gente fala de linguagem corporal, a gente fala de imagem, a gente fala de marca pessoal. Porque nós somos vistos o tempo todo, nós somos observados o tempo todo e nós estamos comunicando algo. Só que a gente precisa sempre escolher o que comunicar para essas pessoas, independente do ambiente. Não é só quando você liga a tua câmera e faz um vídeo que você está vendendo algo para alguém ou você está em uma palestra. O tempo todo isso precisa reforçar a tua autoridade, mesmo quando a boca está fechada. Boa. Você acredita que todo empreendedor, ele deve ser um comunicador? Pensando um pouco assim, né, nessa questão da imagem pessoal, né? A gente vê grandes nomes aí que se destacam pela imagem pessoal, e eu já comentei isso em outros episódios, por exemplo, quando a gente fala em Havan, não vem mais a estátua da liberdade, né? Vem o velho da Havan, né? Quando a gente fala em CIMED, que por até fazer um link, essa semana, faz agora, né? Esses dias assumiu o novo técnico da seleção, né? O Ancelotti, Matheus, é Ancelotti? Ele assumiu e no microfone dele, na entrevista onde ele vai passar, tá que assim, ó, CIMED.
Mas quando você pensa em CIMED, pelo menos para mim, não vem uma caixa de remédio, né? Tem imagem. Né? Vem a imagem do cara ali, porque ele vendeu aquela imagem pessoal, e também ambos, e aqui eu posso citar outros, a Luísa Trajano da Magalu, e aí a gente vai ter vários outros, né? Pensando um pouco nisso, né? Então, o empreendedor, por que o empreendedor deve também ser um comunicador? A gente percebe isso principalmente pós-pandemia, onde o comércio digital ele mudou muito, onde a rede social mudou muito também. Foi no período da pandemia em que as produtoras de conteúdo digital, as blogueiras começaram a vender através de storytelling, e as pessoas começaram, neste período mais do que nunca, a se conectar com outras pessoas. A nossa forma de consumir, ela mudou muito. E quando eu conheço a pessoa daquilo que eu consumo, eu crio uma identificação direta com ela. Ou seja, você trouxe vários exemplos de empresas que estão vendendo muito mais através de uma persona bem marcada, porque eles sabem que cria identificação. Seja porque eles têm algo a agregar na vida da pessoa, ou porque realmente conecta de algum modo. E falam bem. Lembra daquela frase, hein? Todos eles têm algo em comum, independente do nicho. Eles se comunicam bem, não é à toa que eles são destaque. Com certeza tem pessoas que fazem a execução melhor do que eles. Com certeza tem. Só que será que se comunicam também? Quem ganha o holofote é quem se comunica. Você falou agora dessas pessoas, né? E eu acho que isso vale para todo mundo, né? A questão das redes sociais, né? Hoje se fala muito na rede social que você tem que ser autêntico lá dentro, né? Se eu for muito autêntico, eu vou falar muito errado, tá? Como que, né, a gente consegue, vamos dizer assim, conciliar eu ser autêntico, mas ao mesmo tempo eu não fugir da técnica? Porque se eu for citar um exemplo nosso do Lagianês, né, eu tô aqui fazendo um story, mas homem do céu, hoje tá frio demais, né? Não dá, né? Como que eu faço para conciliar essa questão, né, da autenticidade para técnica? Eu quero te responder isso de duas formas. Primeiro, o que nós chamamos de linguagem regional, que aqui a gente tem o bar, o ametsel, o tchê, tantas outras palavras que são muito peculiares e individuais. Cada região tem as suas próprias palavras, assim como o Rio Grande do Sul tem, o Norte tem, o Nordeste tem, e essas palavras elas não são erradas. Isso aqui é interessante, que muita gente acha que o ametsel está errado. E não, ele é considerado uma linguagem regional, e linguagem regional é aceita e respeitada pelas normas da língua portuguesa. Ou seja, tá tudo bem, pode utilizar. Porém, o importante é, você está utilizando isso de forma que te sabota, ou você está utilizando isso para te aproximar do teu público? A gente precisa saber com quem a gente está falando. Porque quando eu sei com quem eu estou falando, eu consigo me aproximar através da linguagem. Eu tenho certeza que, se você estiver em um grupo de CTG, ou em algum ambiente que tem esse tradicionalismo, e você chegar com uma comunicação extremamente formal, talvez você não se conecte como você gostaria. Mas se você utilizar o lagianês naquele ambiente, você vai se conectar. E vice-versa, se você buscar uma empresa que tem uma comunicação mais formal e você chegar com o lagianês, talvez não convença tão bem. O que a gente precisa aprender a fazer é modular a nossa linguagem. Quanto maior for o nosso vocabulário, melhor o hábito de leitura, maior for o nosso vocabulário, melhor a gente consegue fazer isso. E transitar sobre todos os ambientes sem perder a nossa essência. Por quê? A gente perde a essência quando a gente não consegue ser claro. Agora, quando a gente tem palavras para oferecer a clareza na comunicação para todos os públicos, aí a gente é assertivo e mantém a essência. Entender o nosso público-alvo. Eu vou até anotar essa fala que tu fez aí, para entender nosso público-alvo. É algo que a gente bate muito, né? No marketing, né? Entender com quem que você está falando. Que nem você falou, se eu estou no meio do CTG, se está um parceiro nosso, Wagner Mota, ele fabrica laços e está sempre... Ele é até narrador de rodeio, né? Então a gente tem que trazer para as redes sociais dele, para os roteiros dele. A essência dele. Sim, ele tem que ter vamos dizer assim, um sotaque mais puxado. Ele é dele mesmo, né? Porque quem se conecta com ele é desse meio, não é a Ana. Certo. Falando um pouco sobre tendências e desafios, assim, a gente vê hoje TikTok cada vez mais forte, né? YouTube, se tá lá em casa, por exemplo, os meus filhos
TV aberta faz muito tempo que eles não assistem, né? Eu chego em casa, tá os dois hipnotizados nos shorts, nos vídeos de YouTube, né? A gente vê que isso, na parte do marketing, é uma tendência muito grande, né? Esse tipo de formato, os vídeos, principalmente os vídeos curtos e tudo mais. Na parte da comunicação, pensando um pouco de negócios, né? Quais são as tendências aí na parte da comunicação? Aquilo que a gente traz, eu quero primeiro pontuar algo negativo, Juliano. Esse excesso de informação rápida, de informação curta, essas injeções de dopamina que a internet oferece, ela tem tornado as pessoas cada vez mais aceleradas, cada vez mais ansiosas. E isso que a gente aqui no pensamento acelerado, pensando cada vez mais rápido, muitas vezes não consegue acompanhar na comunicação. O que eu mais tenho encontrado como dificuldade das pessoas nos meus diagnósticos é a fala rápida. É aquela fala acelerada, atropela as palavras, gruda uma letra na outra, atropela, perde dicção, ninguém entende nada do que fala, dá aquela respirada funda porque não dá tempo nem de respirar, porque não consegue organizar nem linha de raciocínio e nem a verbalização. Então eu trago esse ponto muito crucial do prejuízo que isso tem causado lá na comunicação. Mas voltando à tua pergunta, que é sobre as estratégias ou as tendências de comunicação, a comunicação sintetizada, ela faz sucesso. Aquela comunicação direto ao ponto. Aquela comunicação que não é prolixa, que não é redundante, repete, chega a lugar algum, isso não faz mais sentido. Por mais que hoje os stories, eles já oferecem 1 minuto de tempo para você falar, contar a tua história, a gente vê que as pessoas elas não chegam até o final. Quanto antes você consegue passar a tua informação de forma sintetizada, não rápida, de forma enxuta, mais sucesso você faz. Tanto que a gente observa que aquilo que tinha aquelas várias barrinhas de stories, que antes existiam 10, 20 stories, hoje você já observa que os produtores de conteúdo têm 4, 5 barrinhas. Por quê? Sintetização de comunicação. Eles conseguem ser mais assertivos para conseguir alcançar o público. As pessoas elas não consomem mais conteúdo longo. Você falou dessa questão dos stories e eu trago um pouco disso. Tem uma pesquisa, daí não estou inventando ou analisando os perfis. É uma pesquisa que diz que as pessoas elas acompanham os stories até o 7º story. Até o 7º. Do 7º para frente, daí a régua vai caindo, porque as pessoas hoje elas assistem 2, 3 e vai para o outro, 2, 3 e vai para o outro. Então, e é algo que eu passo para os nossos parceiros, cara, se for fazer stories é 5, 7, não, acima daí a galera já não curte, já não acompanha, né? Então é um número que a gente traz aí para a gente se controlar um pouco, né? Porque, exatamente. Tem, não sei se seriam influenciadores, né? Mas pessoas às vezes na internet, cara, que eles enrolam você na história. Eu fico imaginando uma reunião com um cara desse, né? Nossa! Como que as redes sociais, né? A gente seguindo aqui nesse tema das redes sociais e a comunicação impactam em como que os empreendedores precisam se comunicar hoje, né? A gente está falando aqui, se for fazer stories, 5, 7 stories, né? Mas como que a comunicação impacta isso para a vida dos empreendedores? É entender, Juliano, que rede social é vitrine. É vitrine. A gente entende que hoje a estrutura, muitas vezes, ela é importante dependendo da profissão, a fachada bonita, ela é importante, tudo bem. Mas a maioria das pessoas hoje, elas buscam na rede social pelos profissionais. E se na tua rede social não explica claramente quem é você, qual transformação você gera, o que você faz, é um desafio enorme de eu conhecer você. Porque se a gente fala de um médico, por exemplo, para eu pagar uma consulta para conhecer você, é algo que fica muito distante, mas se eu tenho acesso lá na rede social desse profissional, eu já começo a entender sobre quem ele é, como ele é, o que ele faz. E não adianta, nós somos validados pela nossa comunicação. Ai, Ana, mas é injusto, porque eu tenho 5 especializações, eu tenho isso, por que eu sou validado pela minha comunicação? Porque é o único acesso que as pessoas têm. Elas não têm acesso a todo o teu conhecimento, a todas as tuas informações, todos os teus estudos. Elas só têm acesso ao que sai da tua boca. E se isso não está claro lá na tua rede social, as pessoas vão demorar muito para chegar até você. Por isso que uma comunicação sintetizada, uma comunicação curta e uma comunicação clara, a clareza, ela faz toda a diferença, é o que gera mais impacto hoje na rede social de um empreendedor. Você falou agora, eu até anotei aqui, eu lembrei, hoje à tarde ainda conversei com um empreendedor,
ele atende público de padrão alto, né? E ele nos procurou justamente por isso, porque ele precisa mostrar a autoridade dele dentro das redes sociais. Ele falou: Juliano, muitas das pessoas me localizam, me encontram, né? Ou encontram o meu negócio através do Google, mas elas vão nas redes sociais para me validar. E aí elas chegam lá no meu Instagram, a última publicação que eles fez tinha sido lá na Páscoa. Aí eu assim, cara, essa empresa não existe, né? Então ele, né, nos procurou justamente para isso aí. As redes sociais, e uma boa comunicação, ela vai quebrar várias objeções. Vai. Né? Então não adianta... Inclusive de preço. Não adianta o médico ter um fellow nos Estados Unidos se ele não divulgar, se ele não mostrar ou falar sobre isso. Se ele não comunicar sobre isso, não acessa ninguém. Isso. O que você considera como o maior desafio na comunicação? Dos mentorados que você pega, assim, qual que é o maior desafio? O friozinho na barriga ali que você percebe? O friozinho na barriga é o palco. O palco, o falar em público? O palco, o falar em público, porque é inevitável, Juliano, um profissional de sucesso, em algum momento ele vai parar no palco. Por conta disso, aí a gente traz muitas coisas que já podem ter acontecido, não só a exposição, a vulnerabilidade, você se colocar aos olhos de tantas outras pessoas, você precisa ter muita segurança para subir num palco e falar sobre qualquer assunto. Por mais que você domine o conteúdo, se não domina a técnica de comunicação, o desafio ele triplica facilmente. Vencer essa barreira do público eu vejo como o maior desafio. Legal. Eu lembrei de uma história, conhece Caio Carneiro? Claro. Caio Carneiro publicou essa semana no Instagram dele da história do cara que foi fazer uma palestra e antes de subir no palco ele chegou pro dono lá do local da palestra e falou: ó, eu preciso que tu me dê $10 mil. Aí o cara: não, mas nós vamos negociar isso lá no final, já tá paga a palestra. Se você não me der $10 mil, eu não subo no palco. E o cara foi lá, deu o jeito, tá aqui os teus $10 mil. O cara subiu no palco e deu show. Show. Voltou, aí o cara pegou e devolveu. Tá aqui teus $10 mil. Não, mas isso aí não é parte do teu cachê. Por que você quis então? Daí ele fala: cara, você não sabe o poder que é subir num palco com $10 mil no bolso. Muito bom. Cada um com a sua segurança, né? Ele teve que ter um estímulo, né, para subir num palco. Ana, nós estamos encerrando aqui a fasezinha das perguntas, mas tem um momento que está virando clássico aqui dentro do nosso episódio, que é o de frente com o Juju. Olha, de frente com o Juju. Peraí, deixa eu virar aqui, muito bom. Vamos lá. Então tá começando aqui o nosso bloco clássico de frente com o Juju. Eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas para você, tá? E é um bate-bola. Eu mando a pergunta, o que vir na tua mente, tu me responde que aí, perigo. Tá? Vamos lá. Um livro que todo empreendedor deveria ler. A Coragem de Liderar, da Brené Brown. Quem te inspira na comunicação? Sônia Bride. Sônia Bride. O maior erro que um empreendedor pode cometer? Não oferecer clareza na comunicação. Uma palavra que define sua relação com a comunicação. Propósito. Um hábito essencial para ter sucesso. Disciplina. E o que te move todos os dias? A comunicação. Muito bem! Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio do Conversa de Dono. Com certeza vocês estão aqui até agora, porque vocês pegaram muitas inspirações, muitos insights que a Ana nos passou aqui. Espero que esse episódio tenha ajudado você a se comunicar melhor, a falar melhor, a perder um pouco dos seus medos. Antes de encerrar, Ana, tem um minutinho, uma palavrinha. Fique à vontade aí, se você quiser. Quero, com toda certeza. Juliano, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre comunicação. E como a comunicação, ela mudou minha vida, ela impactou os meus resultados. E hoje a minha maior felicidade é ver outras pessoas sendo impactadas pela comunicação e mudando a sua trajetória. Isso é uma grande felicidade para mim. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. @Ana Carolina Comunica. Espero vocês lá. Pessoal, eu vou deixar todos os links da Ana aqui na descrição. Instagram dela, os 2 cursos que eu também quero, e já segue ela ali. Valeu, até o próximo episódio!